Fala MongoDB, a série de conteúdos em português da MongoDB para o Brasil, feito por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras. Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto de solução na MongoDB para o Brasil. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. E hoje a gente tem um convidado super especial, o Adriano. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer esse convite, estar podendo participar desse episódio com vocês. Eu me chamo Adriano Fratelli, eu atuo no departamento de sucesso ao cliente na MongoDB Brasil e atuo nesse segmento junto à MongoDB há uns 2 anos e 2 meses. Adriano, obrigado por ter vindo. Muito bom receber você aqui no Fala MongoDB. Mas eu também sei que você trabalha há mais tempo com o sucesso do cliente. Conta mais pra gente da sua jornada, tanto MongoDB quanto anterior, e como é trabalhar com o sucesso do cliente na MongoDB. Claro, Taborda. Eu acho que antes de falar um pouco sobre o sucesso do cliente, eu quero também compartilhar um pouco da minha trajetória, como que eu cheguei a atuar nesse departamento. Eu iniciei minha carreira como um arquiteto de soluções, trabalhando também no segmento de pré-vendas de soluções de TI aos nossos clientes. E em determinado momento da minha carreira, eu vi que estava acontecendo uma transição muito grande para a parte de cloud, de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e tudo mais. E em 2018, eu fui convidado para uma posição de sucesso ao cliente nesse segmento de cloud. Então, foi nesse momento que eu ingressei nessa jornada de pós-venda que eu falo, né? E a gente sempre fala... Eu sempre gosto de segmentar esse mundo de pré e pós-venda porque é algo muito diferente, né? Onde que no mundo de pré-venda a gente trabalha muito mais com entender o problema do cliente, como que a gente vai endereçá-lo. E na pós-venda, né, no sucesso ao cliente, a gente atua muito mais próximo do cliente para materializar tudo aquilo que foi desenhado e garantir que o cliente vai conseguir sair do outro lado, vai atingir as métricas de sucesso que ele espera. Então, é algo bem diferente que eu tenho gostado bastante nessa jornada aí de 6 anos e pouco atuando nesse segmento. Galera, eu vou contar um segredo para vocês. Eu já fiz muita reunião com o Adriano e o Adriano tem um papel fundamental, que é justamente, como ele disse, materializar os desenhos e dimensionamentos que a gente faz junto quando discute os nossos projetos. E, Adriano, você, como já também teve a posição de arquiteto e hoje está como sucesso ao cliente, o que você percebe de mais diferente de trabalhar com sucesso na MongoDB? Legal, Taborda. Eu acho que assim, quando a gente fala de trabalhar com sucesso na MongoDB, um dos pilares que um profissional dessa área tem que ter é estar trabalhando com um produto sólido, estar trabalhando com um produto que traz uma confiabilidade, uma resiliência para o cliente final. Porque eu já atuei em outras empresas como sucesso ao cliente e quando a gente trabalha com um produto instável, um produto que não traz a credibilidade que o cliente espera, nós também do sucesso ao cliente acabamos sendo impactados. Porque por muitas vezes, como a gente faz um acompanhamento com os nossos clientes diariamente, semanalmente, ou o que seja, até o cliente atingir o sucesso, até o produto dele atingir o mercado, a gente acaba atuando como se fosse o cliente. Então, a gente pega as dores que o cliente possui. Quando ele não consegue atingir as métricas esperadas, a gente também acaba se frustrando. Então, atuar com um produto sólido, como é o MongoDB, como é o Atlas, ajuda muito para que a gente consiga, ao final do dia, ter uma história boa para contar e também estar confiante que o cliente está fazendo uma decisão certa e que a gente sabe que ele vai conseguir atingir o resultado que ele tanto espera. Então, produto maduro significa maior sucesso para você e para o cliente. Muito, porque se a gente pensa sucesso ao cliente, muitos dos nossos clientes trabalham com aplicações críticas 24/7. Então eu não quero perder o meu final de semana que eu teria com a minha família, por exemplo, para estar suportando um cliente em cima de um produto instável, em cima de um produto que hoje não é sólido. Então isso é muito importante também para a gente, tanto para os nossos clientes finais, para as aplicações críticas que eles destinam ao MongoDB, tanto para nós, profissionais do sucesso ao cliente, para a gente conseguir conciliar bem nossa vida profissional e vida pessoal. Se eu sou cliente da MongoDB e preciso conversar com você, eu tenho que abrir um chamado antes?
Nunca. Esse é um ponto bem interessante do sucesso ao cliente na MongoDB, porque a minha função não é uma função que o cliente precisa estar fazendo a contratação. A partir do momento que ele assina um contrato para utilizar o MongoDB para trabalhar com o Atlas, ele já tem direito à figura do sucesso ao cliente. E para falar com um dos profissionais dessa área, eu vou te falar, Taborda, que eu tenho diversos canais de comunicação. Eu sempre busco me adaptar à forma como o cliente prefere estar se comunicando. Então a gente possui canais com os nossos clientes via Teams, via Slack, WhatsApp, e-mail, ou seja, como o cliente preferir se comunicar, como é a forma que ele trabalha, a gente se adapta para seguir melhor a rotina que ele tem. Eu tenho uma pergunta que talvez tenha ficado na cabeça de alguns de vocês. Vocês conversaram que um é pré, outro é pós-venda, mas o Lourenço também falou que vocês trabalham juntos, vocês já participaram de muitas reuniões juntos. Mas um é pré e outro pós. Como assim? Como isso acontece? Como essa dinâmica funciona e em que momento o cliente passa de um para o outro e em que momento o cliente fica só com um de vocês? Por exemplo, um cliente ele vai ter o atendimento dele exclusivo com você ou ele também vai estar com o Lourenço no dia a dia? Legal, Gil. Foi uma ótima pergunta. A MongoDB, ela possui um processo bem sólido nesse sentido dessa transição que a gente trabalha. O Lourenço, ele acaba trabalhando muito em cima das oportunidades que a gente fala, no momento ainda quando o cliente compartilha os problemas que ele tem e como que a MongoDB consegue endereçar isso. Então, o Lourenço, ele atua muito nesse sentido de materializar, de desenhar a solução que melhor vai se adequar ao problema que o cliente possui. E a partir do momento que o cliente dá o de acordo, que ele concorda com o desenho que o Lourenço desenhou, internamente a gente faz uma transição onde o Taborda explica para o time de sucesso ao cliente qual foi o desenho, por que o desenho é dessa forma, quais eram as dores que o cliente possuía, e então eu já fico a par de todo o desenho que foi feito e as dores que o cliente possui, e nós realizamos uma reunião com o cliente para fazer essa transição, onde o Taborda me apresenta como o gerente de sucesso que vai conduzir o projeto com o cliente, e aí a partir daquele momento que eu conduzo o processo com o cliente, onde ele vai materializar tudo que foi desenhado pelo Taborda. E caso eu seja o cliente e durante a implementação tenha um ajuste no desenho, queira mudar alguma coisa, eu sigo com você? A gente pede pro Taborda voltar? Como que isso funciona? Como que essa dinâmica se dá? Legal. Isso é bem flexível, vou falar assim. Isso acontece bastante. Então, por exemplo, depois do cliente ter o projeto, vou falar assim, em produção, ele verifica que ele pode fazer alguns ajustes, ele pode alterar alguns parâmetros. A gente pode voltar para dentro de casa. Eu tenho o papel do sucesso ao cliente também é ser a voz do cliente interno na MongoDB. Então, por exemplo, a gente tem total liberdade de estar acionando novamente os arquitetos de soluções que atuaram naquela oportunidade, para esse caso, ou a gente também pode ser a voz do cliente para falar com o time de serviços, ou seja, time de serviços, o cliente quer fazer um ajuste A, B e C. Pode ajudar a gente a fazer isso? Então, o gerente de sucesso, ele também é a voz do cliente para dentro da MongoDB para conseguir direcionar, para conseguir tracionar quais são os melhores pilares para estar ajudando ele. Então, sem problema nenhum, a gente poderia, por exemplo, voltar a falar com o arquiteto que ajudou a fazer o desenho, se é possível fazer as alterações, por exemplo, que o cliente pediu. E aqui eu acho um ponto interessante de comentar, que muito tranquilo, a gente tem uma comunicação muito boa, né, Adriano? E revisamos sempre que necessário, né? Sempre que possível, mas muito mais sempre que necessário, a gente revisa desenho de arquitetura. Então, a nossa dinâmica de trabalho realmente muito colaborativa, muito em conjunto, e basicamente, Júlia, o cliente que começa uma aplicação vai ter o seu sucesso acompanhado pelo Adriano, só que ao longo do caminho é muito comum também surgirem outras aplicações.
Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Quando surge uma nova aplicação, a gente vai entender, como o Adriano comentou, quais são os requisitos, o que a gente precisa fazer de desenho e entender também como é que a gente acomoda essa nova aplicação com essa que já existe e já está obtendo sucesso. Então, acaba sendo um trabalho contínuo. Então, eu posso atingir sucesso em uma, mas iniciar outra do zero e continuar com o atendimento de vocês dois. Eu não preciso escolher só um. Com certeza. Mesmo. E acho que um ponto muito importante também que vocês mencionaram é sobre novos projetos. Porque a figura também de sucesso ao cliente, como a gente atua muito próximo ao cliente, a gente está ali nas dailies com o cliente, endereçando os seus problemas, acaba gerando um relacionamento de confiança entre o cliente e o fornecedor. Onde o cliente, ele entende que a sua figura está lá para estar ajudando ele, tá saindo do outro lado, para estar resolvendo os problemas. E conforme a gente obtém o sucesso no primeiro projeto, em um segundo projeto, a gente acaba também conseguindo ter mais acesso ao cliente e entender melhor os outros problemas que ele possui, para a gente também conseguir ter a possibilidade, a viabilidade de endereçar isso também com o MongoDB. Então isso também é muito interessante porque acaba gerando um relacionamento de confiança bem bacana, que, por exemplo, aqui na MongoDB, eu estou na MongoDB há 2 anos e 2 meses, eu tenho clientes que eu faço atendimento há mais de 1 ano e meio, por exemplo, onde a gente tem uma confiança bem bacana, onde que o cliente pergunta: Fratelli, você acha que essa aplicação é bacana ser endereçada com MongoDB? Se sim, por quê? Se não, o que eu devo fazer? Então, acaba gerando aquela confiança, não sendo apenas um fornecedor-cliente e o cliente só te vê apenas como alguém que está querendo sempre vender alguma coisa. Mas não, gera realmente uma confiança, um relacionamento bem bacana que vai evoluindo conforme o tempo. Tem uma pergunta pessoal para você, Adriano. Você mora no Brasil? Moro no Brasil, em São Paulo. E é somente você que está aqui no Brasil, na área de CSM, para atender os nossos clientes e estabelecer esse relacionamento e essa credibilidade? Não, Taborda. O time de sucesso ao cliente vem crescendo bastante. Hoje no Brasil, nós já somos em 5 CSMs no Brasil, onde também um gestor também da equipe de sucesso ao cliente está para iniciar no próximo quartil, ou seja, é um sinal que a equipe vem crescendo, é uma equipe crítica também para estar atendendo todas as nossas demandas, os nossos clientes. Então, a gente já tem uma equipe local para estar fazendo atendimento em português também, dentro do horário que também os nossos clientes trabalham. Ótimo, acho que isso, galera, é importante a gente perceber, né, o posicionamento de MongoDB aqui no Brasil. Eu fiz essa pergunta justamente porque no momento que nós estamos gravando esse episódio, nós estamos aqui no Brasil numa jornada indo do 2º para o 3º ano com um posicionamento mais significativo aqui no Brasil. Então, para você que está preocupado se a MongoDB está só lá nos Estados Unidos ou simplesmente está fora do país e só fala inglês, a gente está aqui justamente para marcar presença aqui no Brasil. Adriano, então qual é a principal indústria que você costuma atender assim no mercado dentro da MongoDB? Legal, Gil. Vou falar assim, a nível de indústrias, eu me lembro de 3, sendo elas as principais. Uma delas seria retail, é um grande mercado que a gente vem atendendo bastante. Finanças, vem crescendo, clientes novos todos os dias. E startups também. Startups também é um nicho bem grande, né, de clientes que se iniciam na nossa base gratuita, né, e depois vão se aprimorando para trabalhar com a parte dos nossos serviços na nuvem. Então, eu acredito que essas são as 3 principais que eu costumo atender no nosso dia a dia. Galera, deixa eu lembrar vocês que aqui na playlist tem episódio da indústria financeira e também tem episódio de startups. E já que a gente falou sobre clientes, eu queria entender o que os clientes mais te buscam para atingir o sucesso? Legal, Gil. Isso varia muito do perfil do cliente, porque hoje nós temos perfis de clientes que nunca utilizaram o serviço de banco de dados como serviço, e nós temos já os clientes que já trabalham com banco de dados como serviço. Quando a gente fala de clientes novos, é sempre interessante a gente explicar para esses clientes como que é a matriz de responsabilidade perante os nossos serviços. Porque quando nós estamos falando, por exemplo, do MongoDB Atlas, onde a gente entrega um banco de dados como serviço, metade das responsabilidades perante o serviço são administradas, gerenciadas pela MongoDB, né? Como, por exemplo, a infraestrutura do serviço,
a instalação do sistema operacional, da parte do banco como um todo. Isso tudo é feito pela MongoDB e o cliente ele só tem a necessidade de fazer a utilização do serviço, né, de fazer a ingestão de dados, de fazer a conexão da sua aplicação com o banco e por aí vai. Para clientes novos, é sempre interessante explicar essas diferenças entre nós temos uma plataforma como um serviço e um serviço que é 100% gerenciado pelo cliente, porque muitas vezes os clientes, eles preferem ali ter a mão na massa, cuidar de tudo, só que quando a gente fala de um serviço gerenciado pela nuvem, né, como a MongoDB que administra isso, ela tem que ter por conta boa parte da gestão desses serviços. E para clientes que já trabalham com banco de dados como nuvem, é o mundo do NoSQL. Muitos clientes, por exemplo, que já trabalham com outros players de banco de dados como serviço, quando eles vêm para a MongoDB, quando eles vêm para o Atlas, boa parte dos desafios que eles possuem é com relação, por exemplo, à migração. Então, a gente, por exemplo, se é um cliente que ele trabalha com banco de dados relacional, Fratelli, como que eu vou fazer a minha migração do meu banco de dados relacional para um banco de dados NoSQL? É nesse momento que a gente explica para o cliente as nossas ferramentas de migrações, que hoje nós temos uma ferramenta muito interessante disponível no mercado, gratuita, que é o Relational Migrator, que é uma ferramenta hoje já disponível para todos vocês, clientes, migrarem suas aplicações que estão em relacional para não relacional de uma forma gratuita. E também o nosso time de Professional Services, que também faz todo o auxílio para os clientes também conseguirem realizar as migrações com o menor impacto possível, vou falar assim. Para você que está aí em casa, a gente já gravou vídeo sobre o Relational Migrator e sobre a equipe de Professional Service. Se você quer escutar um pouquinho mais sobre, é só clicar na nossa lista de conteúdos disponível e escutar agora. Adriano, você comentou uma coisa interessante, que você torna realidade os desenhos que a gente faz. Para a gente deixar mais tangível como sucesso vira entrega, vira realização, como isso acontece na sua posição aqui na MongoDB? Então, na nossa primeira reunião com o cliente, nós apresentamos o plano de sucesso, que consiste em principalmente 4 tópicos. O primeiro deles é onde nós compartilhamos os objetivos que aquela aplicação vai ter com o MongoDB, e nesses objetivos nós trazemos tudo o que foi discutido durante o desenho do projeto. Então nós alinhamos com os clientes se os objetivos, a visibilidade dos objetivos que nós temos é o mesmo que ele possui. Nós alinhamos também o timeline, ou seja, quando que o cliente planeja ter o seu ambiente de homologação, quais são os testes que o ambiente de homologação precisa ter para obter o sucesso. Vamos falar do ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento, ele vai levar 1 mês para ser executado. Bacana. Quais são as principais atividades que o ambiente de desenvolvimento precisa ter? E, por fim, o ambiente produtivo, o ambiente de produção. Qual que é a data da virada de chave que a gente vai ter esse ambiente de produção? E, dentro do ambiente de homologação, desenvolvimento e produção, as métricas que cada um desses ambientes precisa atender. Quando a gente fala de métricas, nós falamos de métricas tanto a nível de negócios quanto a nível técnico. Então, os 4 tópicos que nós discutimos com o cliente para garantir que nós estamos alinhados são a parte de objetivos, timeline de adoção de todos os ambientes, métricas a nível de negócio e métricas a nível de sucesso. Tendo esses 4 tópicos alinhados e discutidos, nós estamos na mesma página e então nós conseguimos elaborar o planejamento, como que vão ser as nossas reuniões, como vão ser as nossas cadências, e a gente consegue ter um acompanhamento garantindo que todas as métricas vão ser atendidas e os objetivos também vão ser alcançados. Ou seja, para cada aplicação do cliente que você está inserido, você define em conjunto com os nossos clientes o que significa sucesso. Tanto do ponto de vista de negócio, com as suas métricas, quanto do ponto de vista técnico, de o que a tecnologia tem que entregar, e ainda com o tempo, porque cada cliente vai ter um tipo de sucesso diferente num tempo diferente. É isso mesmo? Exatamente, Taborda. E por que a gente acaba fazendo isso? Porque o time de sucesso ao cliente, ele conversa com diversos interlocutores durante o desenvolvimento de uma aplicação. Então a gente conversa muitas vezes com um C-Level que está preocupado muito com o timeline que o projeto vai ter. Mas muitas vezes também a gente conversa com os desenvolvedores que vão estar trabalhando ali no
no progresso da aplicação, e a gente precisa saber quais são os desafios que eles possuem para poder estar ajudando, para poder estar acelerando aquela aplicação. Então sim, o time de sucesso faz isso para cada aplicação, para a gente garantir que o resultado que o cliente espera é o mesmo que nós, e a gente vai conseguir chegar no mesmo denominador no fim. É exatamente isso. Realmente é um trabalho bem complexo e bem bacana para garantir que o cliente atinja os objetivos e saia bem satisfeito com as nossas soluções aqui internas. Bom, Adriano, queria te agradecer por ter participado aqui do nosso episódio. Fique à vontade para participar novamente, foi um prazer. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB. Eu sou Lourenço Taborda e esse aqui foi mais um episódio do Fala MongoDB.